Para as 11, 13 graus e 4 décimos a temperatura, até porque a entrevista ela começa no intervalo. A gente já vai tentando pescar algumas informações, porque está conosco o Marcelo Calmo, prefeito da cidade, que conversa conosco nas sextas-feiras. Hoje muitos assuntos. Tudo bem, prefeito? Bom dia. Bom dia, Nicolas, Ricardo, bom dia. Todos os ouvintes. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar com a nossa pauta aqui, falando da Escola Estadual Fernandes Vieira, uma escola que é de competência do governo do estado. Tem situações envolvendo a possibilidade de municipalização deste educandário. O que temos de informações em relação a isso? Faz 30, 40 dias a gente esteve com a Coordenadoria de Educação, a gente esteve visitando a escola. E é uma escola que faz parte da história de Lajeado, uma escola que está com seu... tem alguns problemas nas salas de baixo por causa da enchente ainda de 2020, que precisa uma reforma, mas é uma escola que está muito bem estruturada, uma escola muito bonita, uma escola que cumpre o seu papel, e a gente estando lá e vendo todas essas qualidades da escola, o município, inclusive, ele tira o pé do acelerador com essa proposta de municipalização. Então, faz parte de uma estratégia, mas nós pensávamos que haviam problemas estruturais, problema de número de alunos, e não é nada disso. É muito bom ver como a escola está trabalhando, e aí é uma negociação que ela não tem a celeridade que antes a gente queria empregar. E aí depende de uma conjugação de interesses, tanto de município como estado. Não é mais uma prioridade, então? Não é uma prioridade, porque a escola ela cumpre o seu papel, ela vem conseguindo atender as famílias, mas sim, seria um ponto estratégico para o município, sem dúvida. Afinal de contas, nessa região central não há nenhum equipamento público. E nas próximas semanas a gente tem algumas propostas para a educação, inclusive agora fecha a primeira semana da secretária Adriana, então são temas que serão discutidos novamente. Tivemos uma audiência pública muito importante realizada na última quarta-feira, conversando com algumas lideranças aqui da região. Eles não ficaram nada satisfeitos, os envolvidos, em relação à concessão de rodovias estaduais aqui, especialmente do trecho da nossa região. Agora há pouco foi entrevistado o Leonardo Busato, que é o secretário estadual de parcerias, e também foi questionado a respeito da outorga, né, que é um dos temas que está se batendo bastante, porque as lideranças entendem que seria o melhor modelo free flow, mas é algo que não está ainda implantado no Brasil, não tem uma regulamentação. O que é o free flow? É a passagem livre, sem o pedágio, e que o motorista pagaria de acordo com aquilo que ele rodou, o quilômetro rodado. Ele disse que ainda não há exemplos no Brasil, na prática, para dizer se pode ser bom ou não, e que sobre a outorga, disse que ainda está sendo discutido se é o melhor modelo. O que ele trouxe de novo? É que haverá um maior prazo para as discussões, né? Em princípio se encerraria agora, depois dessas 3 audiências do trecho de Lajeado, da região de Lajeado e de outras também. Foram 3 trechos, 3 lotes diferentes, mas que as discussões não são recentes, elas já acontecem há bastante tempo. Agora, o que falou ontem o Moresco, Luciano Moresco, presidente do Codevate, e também o presidente da SIC Vale Taquari, Ivandro Rosa, é que parece que estão querendo empurrar a goela abaixo a concessão do jeito que o Estado entende, e que estão ouvindo as reivindicações, mas que não estão atendendo-as. Como é que o prefeito de Lajeado está vendo isso? Acho que por parte de Lajeado participou o Fornari, né, da audiência pública. Também participou, prefeito, na última quarta-feira? Foi uma audiência pública à distância e a gente participou. E um ponto que preocupa muito foi o cronograma apresentado para o desenrolar desse processo. O sucesso do processo, ele depende da construção que se faz nesse momento preliminar ao lançamento do edital. Então, é fato que o cronograma apresentado, lançar um edital em setembro deste ano, com todas essas questões em aberto, com todas as dúvidas, sem o debate necessário com os municípios, porque os municípios que trabalham com as entradas das empresas, as entradas das propriedades, os locais de retorno, isso é inconcebível. Se a gente fizer uma análise da duplicação da 386, a gente inicia as audiências públicas em 2017 e o contrato ele é assinado em 2019. Então, esse prazo entre a audiência pública e a assinatura do contrato percorreu 2 anos.
pensar em fazer uma audiência pública em julho de 2021 e ter o contrato assinado até primeiro semestre de 2022 é algo que a probabilidade de não termos o melhor contrato é muito grande. Isso a região não concorda e, naturalmente, o Estado terá que, além do prazo maior para ouvir sugestões, ouvir alternativas, o Estado vai precisar de um prazo maior para adequação dos projetos e é consenso também na região. Há necessidade de adequação do modelo proposto. O modelo da outorga, ele é rechaçado pela região. De todas as manifestações que aconteceram na audiência pública, das 45 manifestações aproximadamente, uma defendeu o modelo da outorga. Porque isso influi no valor da tarifa para o transportador e principalmente para o transportador. Para a gente lembrar, para o ouvinte aí, outorga significa que é um preço mínimo já de pedágio, né? Que vai ficar ali em 7 alguma coisa, não tem como uma empresa propor menos do que isso, e vai ganhar a concessão também quem tiver o maior valor que ser destinado para o governo do estado, que poderá ser aplicado em outras áreas que não aqui o Vale do Taquari também. Esse é o modelo proposto. Então, se estabelece, o edital estabelece um valor de referência e tu trabalha com o desconto deste valor de referência. E esse desconto pode chegar até 25%. Se tiverem duas empresas que oferecem os mesmos 25%, aí tu para de dar desconto, porque esse é o desconto máximo. Aí tu começa a ofertar valor econômico para ter a concessão. Então, tu estabelece o valor da tarifa e, por outro lado, tu fica contando em arrecadar recursos para aplicar em outras áreas do Rio Grande do Sul. E a gente não concorda com isso, porque o Vale do Taquari é uma das poucas regiões, se não a única do estado, que por 23 anos vem pagando pedágio sem a devida contraprestação por isso. Se de novo fazendo, e é muito bom usar o paralelo com a 386, na concessão da 386 foi o decréscimo do valor da tarifa. E a tarifa, ela decresceu quase 50% do valor projetado. E aí sim virou uma tarifa que se adequa à realidade, se adequa às necessidades de duplicação de obras e também à necessidade das empresas. Então ficou um valor justo. Esse modelo proposto pelo governo do estado é a segunda grande conclusão, que ele não atende às expectativas da região. Então, o primeiro, precisamos de um prazo maior para debate, para conhecer as obras, para definir todas essas necessidades em cada um dos municípios. E o segundo, que esse modelo proposto de outorga, ele não é aprovado pela região. E essa é uma reflexão extremamente ampla e complexa, e fazer o paralelo com a 386, eu acho que ela é fundamental, tendo em vista que o resultado a gente vê na prática, a gente vê uma BR-386 em melhores condições do que antes do pedágio, a gente observa como foi ontem, inclusive, o início dos trabalhos de duplicação, que é uma demanda importante, e, ao mesmo tempo, uma tarifa que ficou bem mais baixa do que era projetado. Quando a gente olha para as rodovias estaduais, a lógica da falta de capacidade de investimento é a mesma, o governo não tem a capacidade de investir. O secretário Busato falava hoje de manhã, inclusive, o seguinte: se não quiserem da forma como está sendo proposto, vai ficar do jeito que está. E do jeito que foi dito, eu prefiro do jeito que está. Não tá bom? Não tá, mas parece que vai piorar porque vai aumentar o preço da tarifa. Claro, vai ter obras, vai ter uma série de questões, mas o importante é que a gente tenha essa discussão de forma cautelosa, observando os detalhes, pegando até como exemplo a situação da 386, para que a gente tenha um projeto que seja bom para todos e levando em conta esse passivo aí que a gente teve aí de 23 anos sem receber o atendimento nas nossas rodovias. Perfeito, é muito boa essa tua leitura, Nicolas, e o maior reflexo, ele está nos transportadores. Se a gente for analisar, considerando o valor que é projetado, em tese, ficaria um valor similar ao que se paga hoje, mas para o transportador terá um custo muito maior e isso... E reflete em perda de competitividade das nossas empresas, né? Então, por isso que decrescer o valor da tarifa sem um limite é fundamental para que a gente possa avançar. Mas, por outro lado, também, agora, um elogio para o secretário Busato, ele tem se mostrado muito solícito e muito à disposição para manutenção do diálogo. E essa é uma reivindicação que Lajeado fez para ele,
de que, sim, as representações regionais elas têm feito um belo trabalho, e essa conclusão regional do modelo proposto de que a outorga não é o que a região pretende, é uma conclusão desta construção regional, desta representatividade da SIC e do CODEVAT, mas é fundamental a inclusão dos municípios, dos prefeitos, no detalhamento deste projeto todo, porque é nas cidades que as coisas acontecem. É na prefeitura que a pessoa vai vir reclamar se a sua entrada não tiver de acordo, se ela for perder parte do seu terreno, e nós não chegamos nesse estágio. Então essa é a conclusão de que não há condições viáveis para em setembro se ter o edital de licitação. E não raras vezes o município acaba tendo que arcar com competências que seriam do Estado. Sim, retornos é muito importante. A partir do momento que a gente tiver a rodovia duplicada, ter a definição precisa, e cada obra dessas, ela influi no valor da tarifa. A região cogita entrar com alguma ação judicial contra o Estado, contra essa forma de concessão? O melhor é a gente, eu particularmente, eu sou bacharel em Direito, mas eu defendo sempre que a melhor briga não vale nada. É um jargão popular. Então vale a pena investir todos os esforços na fase do diálogo, na fase administrativa, na fase da construção, da convergência de ideias, para que a gente saia alinhado e atendendo às expectativas de todos. Prefeito Marcelo Calmo, prefeito de Lajeado, na segunda-feira tem uma reunião importante também com o Ministério da Saúde para tratar da UTI pediátrica aqui do Vale. Já saiu do HBB, tem uma possibilidade de ir para Venâncio Aires. O que vai ser tratado especificamente nessa a reunião e o que Lajeado está pretendendo? Hoje, a macro-região do Vale, que é Cachoeira, Santa Cruz, Venâncio, Lajeado e Estrela, está sem referência. Então, o primeiro grande objetivo dessa reunião com o Ministério e também com a Secretaria de Saúde do Estado, é uma reunião muito importante, porque não é fácil de aproveitar uma mesma reunião para ter toda a estrutura alinhada, tanto o município, quanto o Estado, quanto a União. Hoje, a macro-região está sem referência. Então, nós vamos postular isso, que a gente tenha uma referência para UTI pediátrica na macro-região, e, por outro lado, também apresentaremos a proposta de que seja instalada em Lajeado. Já há números, há projetos, há propostas, e esse é o objetivo da reunião, que a gente tenha uma definição tanto do Ministério quanto do Estado para essa demanda fundamental para toda a macro-região. E se instalado em Lajeado seria no HBB mais uma vez? Sim, seria no HBB. E a gente fala em macro-região porque os números da UTI pediátrica, isso também é um levantamento, eles demonstram que para toda essa macro-região, para todos esses municípios, a demanda da UTI pediátrica ela não suporta mais de uma estrutura. É um serviço extremamente especializado, é um serviço complexo, com uma demanda pequena. E é importante fazer a distinção também para o ouvinte, que são a UTI neonatal, que geralmente é para o recém-nascido, quase todas as maiores cidades do Vale possuem. Tanto Cachoeira, quanto Santa Cruz, quanto Lajeado, quanto Estrela. O recém-nascido, ele está, e é a maior procura, ele tem aonde ser atendido. O problema é depois da criança, e Lajeado também faz uma distinção aí, não é pelos dias, e sim pelo peso que se atende na UTI pediátrica. A demanda diminui bastante, mas sempre que acontece a necessidade é um serviço extremamente profissional, um serviço extremamente particular, e nós estamos, então, encaminhando o pedido para que seja em Lajeado. Muito bem, ainda seguindo na saúde, e é a pauta que desde março do ano passado a gente mais pensa, num primeiro momento não sabendo de onde ia surgir, depois com estudos, avançando para a conclusão, e agora na ponta já da vacina que já está sendo aplicada para as pessoas. A região recebe 17 mil doses hoje, são 4.325 para Lajeado, sendo 1.460 da dose 1 e 2.865 para a dose 2. A gente falava com a Juliana Demarque essa semana e que
existe toda essa questão de imprevisibilidade da chegada de vacina, então quando chega você tem que organizar de forma muito rápida. Então por isso a gente entende que ainda talvez não tenha todas as definições, mas o que já se pode falar a respeito dessas novas doses que chegam hoje? Que nós teremos vacinação amanhã no sábado, tanto no drive do Parque do Imigrante quanto no posto do centro. E vai ser para a segunda dose de quem faz a vacina da Oxford, quem fez... AstraZeneca. AstraZeneca, Sim, importante só para deixar bem claro. Isso, AstraZeneca Oxford, quem fez até 8 de maio, então está autorizado a tomar a segunda dose. Aí nós vamos manter todos os grupos prioritários abertos até então. Vamos permitir a vacinação de lactantes, que é um grupo que foi aberto pela CIB, do estado do Rio Grande do Sul. Então, a partir de amanhã, lactantes até 1 ano de idade podem se vacinar, e nós manteremos a idade de 1900, nascidos até 1984, porque a expectativa é de que uma quantidade expressiva de pessoas ainda não se vacinou. E como o lote que vem ele não é muito grande, nós esperaremos para ampliar a idade na segunda-feira, se houver vacinas que chegam para conseguir ampliar. Não abre, então, para quem faz 36. Continua sendo 37 anos a faixa etária. Talvez isso na segunda-feira. Talvez na segunda-feira, dependendo da quantidade de doses. E é importante isso também, que a gente consiga vacinar, porque a gente tem conseguido atingir uma quantidade muito expressiva de cada uma das idades. E o caminho é justamente esse, a gente ter o maior número possível de cada uma das faixas etárias possibilitadas, porque a distribuição de vacinas ela é proporcional por cada município. Então, quem tem 100 mil habitantes ganha 1.000 vacinas, e quem tem 100 habitantes ganha uma vacina. É proporcional essa conta. Apenas para ficar bem claro, amanhã a vacinação acontece no Parque do Imigrante e também no posto, porque em geral era feito somente drive-thru no final de semana. Sim, também vai acontecer no parque, no posto do centro. Portanto, os dois locais amanhã, então. Os dois locais. A Ana Cristina pergunta, referente a aglomerações, está tudo liberado? Podem estar sem máscara nos locais onde tem mais pessoas, tipo igrejas, etc.? Não, o protocolo exige a máscara nos locais públicos. Sim, pode estar acontecendo os cultos, como esse exemplo que foi citado, mas há necessidade da manutenção da máscara. Muito bem, prefeito. Obrigado pelas informações. A gente segue atualizando o nosso ouvinte com relação à vacinação. Hoje até um movimento tranquilo. O João Pedro disse que vacinou a segunda dose, esperou cerca de 15 minutos, foi tudo certo. E mais uma vez, reconhecer o trabalho que é feito pela Secretaria de Saúde de Lajeado e também das pessoas que estão buscando a vacinação. A gente teve um problema na segunda-feira, que era o protocolo da Pfizer, que exigia a vacinação no posto, e foi um dia que não foi legal o atendimento da população. Depois disso, na segunda-feira, contatamos o Estado, mostramos nossa necessidade de adequar isso, e conseguimos adequar, e agora a expectativa é de que não tenhamos mais problemas também. Valeu, bom final de semana. Grande abraço a todos. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, conversando conosco. A Juliana